Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesse dia maravilhoso que o friozinho está chegando. Lembrando que, de preferência, coloquem o celular no modo silencioso ou desligado, para que a gente não precise ser interrompido no momento da nossa exposição. Então, eu convido a todos que elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para nesse momento estarmos em comunhão com esses espíritos benfazejos, esses espíritos que nos dirigem, que aqui comparecem e que nos protegem. Bem-aventurados os aflitos, pode traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhe faz falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Pelo Espírito de Lacordaire. Que assim seja. Eu fiz um pedido para o departamento que faz a grade das palestras para que colocasse nessa grade o tema suicídio. E por que então a gente precisa falar sobre o suicídio, que é o tema da noite de hoje? Nós precisamos falar sobre o suicídio para defender a vida de todas as formas, com todas as nossas forças, com toda a nossa plenitude. Essa plenitude vai ser a plenitude que às vezes vai ser cheia de dor, mas que também pode ser cheia de alegrias. A plenitude das nossas dores, a plenitude da nossa doença, porque depois vem a saúde, a plenitude às vezes do nosso desespero, que pode fazer nós pensarmos em suicídio, porque a esperança nos salva. E essa plenitude é importante porque a vida plena, independente de como ela é recheada, a vida plena é a maneira de sermos felizes. Porque essa é a oportunidade divina que Deus nos dá para nos melhorarmos como espírito, através da reencarnação. A reencarnação no planeta em que vivemos, ela é uma vida cheia de dificuldades, porque habitamos um planeta ainda de expiação e provas. Só que essas dificuldades não podem nos levar ao desespero e a gente achar que a saída é o suicídio. Por isso que a gente vai hoje falar sobre esse tema tão difícil, sobre esse tema tão árduo, mas o conversar hoje ou falar sobre esse tema vai transformar cada um de vocês em pessoas capazes de prevenir um suicídio lá fora, na família de vocês, para identificar que as coisas estão ficando estranhas e poder diminuir as estatísticas tão estarrecedoras que a gente tem enfrentado hoje em dia. O mundo de hoje é um mundo que está muito difícil. É um mundo em que a gente encontra muitas exigências de comportamento, exigências de aceitação, um mundo diferente que talvez as pessoas aqui que são jovens há mais tempo, como eu, têm dificuldade de enxergar o mundo novo que está sendo mostrado para a gente. As redes sociais cheias de fake news
espalhando desespero, espalhando a discórdia, cobrando posturas, cobrando uma imagem corporal, porque se eu sou diferente, eu tenho que ser aquele modelo de beleza. Um mundo, às vezes, com muito mais facilidades. Por exemplo, o celular é uma facilidade do mundo moderno, mas às vezes nós estamos escravizados pelo celular. As pessoas se sentam para ir a um restaurante e as pessoas não estão conversando, cada uma está mexendo no seu celular. O celular nos deu a oportunidade, porém, por exemplo, de pagar contas, de fazer reservas, de comprar passagens aéreas. Eu sou do tempo que a gente tinha que ir na agência de viagens comprar uma passagem. Hoje a gente faz tudo pela internet, pelo celular. E aí a gente economiza tempo. Aí a gente pode adicionar mais coisas no nosso dia, porque a gente não precisa mais ir ao banco, ficar numa fila para pagar uma conta. A gente paga pelo aplicativo. E aí a gente tem mais tempo, a gente vai adicionando coisas. Aí a gente começa a ficar estressado, porque as 24 horas do dia não são mais suficientes. Então, o mundo atual está nos deixando mais ansiosos, mais tristes às vezes, porque a gente não sabe lidar com essas dificuldades. E também o mundo de hoje está nos afastando da espiritualidade. O mundo está nos tornando mais materialistas e a gente está reservando menos tempo para dedicar uma fração desse tempo à oração, à prece, a frequentar o nosso templo religioso, a fazer o evangelho no lar, a fazer uma meditação, a fazer um trabalho voluntário. E, principalmente, por exemplo, a pandemia que nos assolou por 3 anos, mudando totalmente a nossa maneira de viver, a nossa maneira de conviver. Eu vou confessar para vocês que o que mais me dificultou na pandemia não foi deixar de ir jantar fora, de ir no restaurante, no barzinho, que eu já não tinha esse costume, então isso para mim não fez muita diferença, ou de ir ao cinema. O que mais me abateu foi não poder abraçar. Ao cumprimentar os amigos, dizer que saudade e dar um abraço apertado. Para mim, que sou muito do toque, né, do pegar. Então, a pandemia mudou os nossos hábitos, a pandemia mudou os nossos comportamentos, nos trouxe medo de nos contaminarmos, principalmente na época em que a gente ainda não tinha à nossa disposição as vacinas, nos tornou mais ansiosos. As próprias vacinas, eu tive a oportunidade de ser vacinada logo que chegaram as vacinas, porque eu trabalho na área da saúde, então os profissionais da saúde, como estavam na linha de frente, foram os primeiros a serem vacinados. A gente tirava foto quando tinha vacina, né? A gente postava nas redes sociais, fui vacinado. Por outro lado, as vacinas nos estressaram também, porque tinha todo um mundo de informações falando contra a vacinação. E a gente ficava na dúvida, será que eu me vacino? Será que eu não me vacino? Isso gerou estresse. O que foi a perda de entes queridos? Quando alguém contraía Covid, era quase um diagnóstico de morte. Muitos sobreviveram, graças a Deus e à tecnologia das UTIs e das equipes que faziam plantões incessantemente, porque não tinha profissionais suficientes para fazer tantos plantões. Saía de um hospital, ia para outro, tomava um banho, ia para outro, dormia 6 horas, ia para outro. Muitas equipes se contaminaram, então isso nos deixou estressados, angustiados, deprimidos. A Organização Mundial da Saúde
já tem estatística que as doenças psiquiátricas, sejam elas ansiedade, depressão, tristeza, vontade, ideação suicida, aumentaram 25% na época da pandemia. E isso fez com que a gente precisasse falar sobre o suicídio. E muitos de nós, diante de todas esses estímulos danosos, nem todos conseguiram ultrapassar essas dificuldades através da prece, do orai e vigiai, da resignação, da fé. E muitos estão ou já eram e pioraram ou se tornaram deprimidos. E para que a gente fale de suicídio, a gente precisa falar de depressão. A depressão, ela é um corpo doente com todas a vontade de não sair de casa, a vontade de não comer ou de comer demais, a insônia ou a sonolência, mas que reflete, na verdade, o panorama interior de um espírito enfermo. O espírito é que está doente e, por isso, o corpo não quer fazer nada. Mas também é na alma que reside a fonte primária de todos os recursos terapêuticos. O corpo vai ficar bem quando a alma, através das formas que eu vou mostrar, se curar. Então, a depressão é um transtorno mental frequente. No mundo, estima-se que 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem com o transtorno da depressão. Menos da metade das pessoas afetadas no mundo, em muitos países, não recebe o tratamento adequado. A depressão pode levar ao suicídio. E as estatísticas de suicídio são estarrecedoras. Essa estatística que eu vou ler para vocês é de 2016. Mais de 800 mil pessoas morrem de suicídio por ano no mundo. Significa que é a principal causa de morte na idade entre 15 e 29 anos. Já pensou, gente? O suicídio mata mais do que as guerras que estão acontecendo no mundo, no ano. E o suicídio acontece na infância, na adolescência, na vida adulta, na vida madura, na terceira idade. Se nós fôssemos dividir esse número, uma pessoa se suicida no mundo a cada 40 segundos. É demais isso. No Brasil, uma pessoa se suicida a cada 45 minutos. E quem não conhece alguém, ou que era vizinho, ou que era parente de um amigo, ou que é da família, que já cometeu suicídio? O suicídio, ele é tão estarrecedor que existem estatísticas que, quando uma pessoa se suicida, ela impacta a vida de 10 pessoas próximas dela, das quais 5 não conseguirão mais tornar a sua vida produtiva. Por isso que nós precisamos ser hoje soldadinhos com essas informações aqui hoje, para que sejamos tarefeiros de Jesus, tarefeiros para sermos salvadores de pessoas que porventura possam ter essa ideia na mente. A depressão, então, é uma doença que se caracteriza pela sensação de tristeza, de melancolia, angústia,
ansiedade, desânimo, falta de energia, afeta o organismo como um todo, compromete o sono, o apetite, a disposição física. Eu gosto de explicar de uma forma palpável que o suicídio é como se a gente estivesse usando um óculos. Quem usa óculos vai saber o que eu estou falando, que está muito sujo e embaçado. Quando a gente limpa o óculos, que a gente faz o tratamento para depressão, nossa, como eu estou enxergando melhor. Porque a depressão faz a gente ver a vida embaçada, sem cor. E quando a gente faz o tratamento com medicamentos, o tratamento psicoterápico, psicológico, o atendimento fraterno, os grupos de oração, as reuniões mediúnicas que porventura doutrinam aqueles espíritos que a gente deprimido e triste agrega para nossa companhia, e aí a gente fica mais triste ainda. Então, a casa espírita também faz parte do tratamento da depressão. Claro que aquela pessoa que está deprimida às vezes não tem vontade nem de se levantar para tomar banho, para comer, mas aí a gente vem, traz a água para ser fluidificada, a gente reúne grupos de oração para orar por aquela pessoa, leva ela no médico, e esse médico, o mais capacitado é o psiquiatra. Ah, mas eu não sou louco para ir no psiquiatra. Quando a gente quebra a perna, a gente vai em que médico? Quando está com dor nas costas, a gente vai em que médico? Ortopedista? Quando a gente tem infarto, hipertensão, a gente vai no cardiologista. Quando eu tenho pneumonia, eu vou no pneumologista. Quando a gente tem depressão, a gente vai no psiquiatra. É uma especialidade médica como outra qualquer. Esse tabu de que eu não posso ir ao psiquiatra, isso faz parte do passado. As doenças psiquiátricas, outrora discriminadas e escondidas, hoje não são mais. Quem que não trata a ansiedade? Provavelmente muitos de nós aqui, né? Então, a depressão vai no nosso humor, a gente não tem a capacidade de expressar o nosso humor de alegria ou tristeza, a gente fica meio engessado. Diferente da tristeza, a depressão é de uma intensidade muito maior. A gente perde a esperança, a vitalidade, a gente acha que as coisas não têm saída. Os nossos pensamentos, eles são sempre a do como sofro, eu sou mais azarado, essa vida não presta, Deus não está cuidando de mim, o meu anjo da guarda entrou de férias, como se isso acontecesse. É uma incapacidade de acreditar em Deus, a autoestima fica para trás, então a gente não toma banho, não vai no dentista, não faz a unha. Isso faz parte do quadro depressivo. Interfere nos nossos comportamentos, nos nossos planejamentos de vida. Eu não consigo ver a realidade da vida como aquilo que é desígnio divino. Eu sempre acho que é tudo muito avassalador, tudo é muito grande para a capacidade dos meus ombros carregarem. Mas, na verdade, Deus colocou nas nossas vidas os fardos compatíveis com a nossa capacidade resolutiva. Faz parte daquilo que precisamos para crescer, mesmo sendo uma dor tão pungente. Quantas mães que perdem seus filhos de forma acidental ou de uma doença grave ficam tristes, mas geralmente dão a volta por cima quando não é pelo suicídio. O suicídio de um filho talvez coloque essa mãe ou essa família se sentindo culpada. O que eu não vi? O que eu não percebi? O que eu deixei de fazer? E isso faz com que essa pessoa fique cada vez mais triste e talvez entre em depressão. E, na verdade,
o suicídio é uma ideia equivocada daquela pessoa, não é culpa dos outros. O corpo deprimido adoece. Por quê? Porque antes a alma triste, isso reverbera no nosso cérebro via perispírito e a gente tem diminuição de neurotransmissores que dão ânimo, que melhoram o nosso humor. Daí a necessidade de tomar o antidepressivo para restaurar os níveis desses neurotransmissores lá no cérebro. As consequências, então, da depressão chegam no trabalho, às vezes a gente perde o emprego, maior risco de doenças cardiovasculares, piora as nossas outras doenças, a minha imunidade cai. E aí a gente passa a ter, por uma depressão não tratada, a vontade de terminar com aquele sofrimento. Eu não aguento mais o peso dessa vida. E aí o suicida às vezes começa a lançar mensagens tipo: ai, não aguento mais essa vida. Se eu morrer, isso tudo passa. E a família não percebe. Não, quando eu morrer, vocês vão ficar felizes. E são mensagens subliminares, às vezes, que a família não conseguiu pescar. Por isso que às vezes a família se sente culpada. É uma ambivalência entre querer melhorar para viver e querer morrer. Uma urgência de sair dessa dor e às vezes essa ideia é a ideia suicida. Um pensamento rígido, drástico de monodeísmo, aquela ideia não melhora, eu não consigo ver outra solução, né? Pensamentos intrusos nas nossas mentes que são como pensamentos de perseguição, de doença. Vocês estão escondendo alguma doença de mim? Vocês estão me levando nesse médico porque vocês querem me internar? Eu não sou louco. E aí, isso são ideias que a gente não consegue trocar o pensamento quando a gente está deprimido. E aí eu enxergo a depressão nesse nível, quando a gente não se enxerga deprimido, todo mundo vê o Maracanã lotado. Eu falo Maracanã porque eu já fui várias vezes no Maracanã, gente, e é muito emocionante. É lindo o Maracanã. Se tiver o Maracanã inteiro lotado, dizendo você está triste, você está diferente, você está deprimido, uma única pessoa vai dizer: imagina, você está sonhando. A depressão é como se a gente caísse num buraco tão fundo que eu quebrei a perna, me esfolei todo, eu preciso de uma escada mais giros, de um bombeiro, do SAMU, do psiquiatra, do médico. Eu preciso de um combo de socorristas para me ajudar, porque sozinho eu não consigo. A depressão é assim. E aí eu quero falar, essa palestra tinha que ter 1 hora, gente. O relógio está olhando para mim, eu não posso me atrasar. A estatística é tão absurda que em 2022, eu busquei esse filtro na Secretaria Municipal de Saúde. A gente tem como filtrar assim: quantas pessoas se suicidaram em 2022, em 2023, qual foi a faixa etária, qual foi a faixa etária de tentativas, qual foi o número de suicídios consumados, porque eu posso me atirar de um prédio e não morrer, posso ficar cheio de sequelas, mas não foi consumado. Então, a gente puxou um filtro que pudesse nos dar essa informação, e eu vou dar só os casos de 2023, que são os filtros mais fiéis. 55 pessoas de janeiro até ontem, que foi quando a gente puxou esses dados, 55 mulheres tentaram suicídio por intoxicação exógena, de janeiro até ontem. 9 mulheres tentaram se matar por trauma, se jogaram de um prédio ou alguma coisa assim. De janeiro até ontem, uma mulher conseguiu efetivamente se suicidar.
21 homens tentaram o suicídio por intoxicação exógena. 22 homens tentaram através do trauma, ou seja, tentando se jogar de um viaduto, tentando se enforcar e alguém viu e cortou a corda. E 9 homens conseguiram efetivamente se suicidar. Ou seja, do dia 1º de janeiro até ontem, 10 pessoas se suicidaram só em Caxias do Sul. Isso significa 1 a cada 6 dias. Segunda-feira que eu trabalhei, foram 2. Num dia. Então, eu sei que a palestra de hoje você vai dizer, mas Lúcia, eu vou sair daqui pior do que o que eu entrei. Não! Vocês vão sair daqui hoje cheios de coragem para defender pessoas, para defender a vida. Eu conto com vocês hoje para serem soldadinhos para defender a vida. Seria a solução o suicídio se a nossa vida se restringisse do nascimento à morte, mas não, nós somos espíritos imortais. Quando a gente chegar do lado de lá, a gente vai ver que o nosso suicídio, eu vou me decepcionar. Nossa, não consegui extirpar a dor e a dor só piorou. E a dor dos entes queridos piorou mais ainda a minha dor, né? E aí então, por que o suicídio acontece? Porque eu tô desgostoso pela vida, seja porque o meu marido se separou de mim, eu perdi o emprego, um amigo meu se suicidou, né? E lá no Evangelho, no capítulo 5º, por isso que eu quis fazer a prece hoje sobre Bem-aventurados os aflitos, que é do capítulo 5º, lá no capítulo 5º, no item 16, diz assim: a incredulidade, ou seja, a falta de fé, a simples dúvida sobre o futuro, sobre a imortalidade, o que eu vou ser na próxima vida, as nossas ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio que ocasionam a covardia moral. As consequências é esse desapontamento, são danos perispirituais para a minha vida futura, danos para essa família. E a gente pensa que o suicídio é só se atirar de um prédio. Não! Existe o suicídio indireto. Outras formas do suicídio, o alcoolismo, o tabagismo. Só que isso é em câmera lenta, né? Em câmera lenta. O dirigir alcoolizado, desrespeitar as leis de trânsito, os nossos desequilíbrios emocionais como cobiça, inveja, paixão, porque tornam a gente mais ansioso, mais estressado, mais impulsivo. Isso também é comportamento suicida. E o Espiritismo, então, essa doutrina tão salvadora, tão maravilhosa, ela nos convida à oração, para que no momento de dor a gente diga: Deus, me ajuda, eu estou sofrendo tanto, tira de mim essas ideias de desânimo, faz com que eu não reclame do frio, porque tem gente dormindo na marquise. Faz com que eu, em vez de dizer eu odeio o frio, eu diga eu não curto o frio. Essa sou eu. Porque eu disse assim, não, eu não posso. O inverno existe em Caxias do Sul, eu não posso tornar mal-humorado meu dia, né? Eu parei de dizer eu odeio o frio. Agora eu não curto muito o dia de hoje. Mas eu agradeço pelo meu cobertor, pelos meus casacos, pelas minhas roupas. A gente pode usar o Evangelho no lar para buscar esse ânimo e tentar tratar a nossa depressão. A gente precisa trocar os nossos pensamentos de desânimo por pensamentos altruístas, assim como esse de dizer eu não suporto frio, né? Para que eu abasteça a minha fé, que eu venha no meu templo religioso abastecer a fé que afasta de mim a depressão e a ideação suicida. Então, soldadinhos do dia de hoje,
nós temos abençoadas oportunidades concedidas por Deus em favor do nosso crescimento como espíritos imortais. A gente tem que saber aproveitar essas oportunidades. Auxiliar e trazer para a casa espírita pessoas deprimidas, irmãos sofredores, às vezes nós mesmos. Vamos fazer atendimento fraterno. Vamos defender a vida. Porque a melhor saída é a vida. Eu quero deixar para vocês, antes de eu fazer a nossa prece de encerramento, dicas de livros como Viver é a Melhor Opção, do jornalista espírita André Trigueiro. Esse livro é excelente. Sonhamos o voo, mas tememos a altura. Também é um livro que fala sobre depressão, tristeza. O livro do nosso palestrante Isaías Claro, Viva Mais, Vença e Previna a Depressão. Esse livro sensacional do Richard Simonetti, Suicídio, Tudo que Você Precisa Saber. Eu estou mostrando assim por causa das pessoas que vão assistir pelo Facebook, tá bom? E esse aqui, Suicídio, Falsa Solução. Então, alguns desses livros a gente tem aqui na Casa Espírita, não todos. Aqueles que vocês quiserem podem também encomendar. Então, aquilo que eu disse, eu conto com vocês. O tema é difícil, mas é porque é importante a gente prevenir isso que está acontecendo de forma tão avassaladora, que é as pessoas tirarem a vida porque estão tristes. Existe saída, que é a vida. Convido vocês então para fecharem os olhos, elevarem o pensamento a Deus, com os médiuns que se colocam no salão para auxiliar no fornecimento de energias, junto com aquelas que já estão sendo derramadas por esta espiritualidade que nos anima, que nos orienta e que aqui comparecem para nos ajudar. E que possamos então dizer no nosso interior: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, não através do suicídio, que se vive para a vida eterna. Que assim seja.